em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 6, eu quero dar um parecer para vocês aqui, porque parece que a igreja está inerte, né? Parece que a igreja está, digamos assim, insensível para o que está acontecendo em relação ao coronavírus. Mas não é, meus irmãos. A gente tem uma confiança de que Deus, só Deus pode preservar-nos. Então a gente tem essa clareza de que a dependência de Deus é que vai nos fazer preservados, correto? Mas no entanto, o povo de Deus não pode deixar de clamar, porque, gente, é um número absurdo de gente que está morrendo na China. É um número absurdo, um número absurdo. São em média 150 a 200 pessoas por dia. Gente, 200 pessoas por dia. São 2 templos desse aqui morrendo por dia. Então nós não podemos ser ceifa do diabo. O diabo está levando muita gente para o inferno. Há mais chineses que são proibidos de ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero pedir para que você levante-se agora. Antes da gente começar a palavra, nós vamos orar. Nós vamos clamar, porque no Japão, aquele navio que atracou com 44 casos inicialmente, hoje já está com 256 casos de infecção pelo coronavírus, naquele navio que está atracado lá em Yokohama. Até que o governo americano está tirando os americanos de dentro do navio e levando embora para os Estados Unidos. Porque não tem condições, eles estão confinados num lugar que está cheio de vírus. Vai todo mundo morrer se ficar lá dentro. Então, nós precisamos também pedir misericórdia, porque se eu e você estivéssemos lá dentro, nós estaríamos aqui chorando, nossas famílias estariam chorando. Então, a Bíblia diz que chorar é com os que choram. Então, nós vamos levantar um clamor, não apenas pela nossa vida, para que Deus não permita que esse coronavírus se alastre, porque bem disse aqui o diácono Paulo, ele falando, lembra? Ele leu o Salmo de número 91, versículo 3, que o Senhor não permitirá que praga alguma se estenda, alcance a nossa tenda, a nossa casa, o nosso lar. É promessa de Deus para quem vive em retidão com Ele. Mas nós não podemos deixar de interceder, porque a igreja tem poder no mundo espiritual para dizer: Satanás, você vai parar com essa graça sua. Você não vai matar mais essas pessoas, em nome de Jesus. Então vamos levantar esse clamor agora. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, confiantes de que o Senhor nos ouve. E como diz a Tua palavra, se estamos certos de que o Senhor nos ouve, também estamos certos de que podemos obter os pedidos que lhe fazemos. Porque nós não entramos por nossos méritos, mas nós entramos na Tua presença pelos méritos de Jesus. Os méritos da cruz, a cruz que levou toda a enfermidade, a cruz que levou toda a maldição, a cruz que levou e derrotou o poder da morte. Pai, portanto, o que é esse coronavírus para o Senhor? Jesus, o que é esse vírus para o Senhor? É um sopro, e esse vírus pode ser aniquilado por completo. Portanto, nós oramos, Pai, de norte a sul, leste a oeste, desse planeta, Senhor, e liberamos esta palavra, que venha a cura do Senhor, que seja estabelecida, Senhor, a cura e os meios para a cura daqueles que já estão infectados. Nós oramos, Pai, por todos os casos que estão hoje debaixo desta malignidade do coronavírus, que não tem coroa nenhuma não. Ele não é rei, Ele não é Senhor, porque só Tu és o Senhor. E nós oramos, Pai, porque isso é uma afronta ao Senhor. E nós clamamos, Senhor, para que esse quadro seja revertido, essa maldição que se alastra pelo mundo seja revertida em bênção, porque é isso que está escrito na Tua palavra, Senhor. Nós oramos como igreja, porque a Tua palavra declara que quando estão 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor está no meio, ali o Senhor está em concordância. E nós estamos agora, Senhor, intercedendo pelas pessoas daquele navio em Yokohama. Senhor, em nome de Jesus, dá um meio para elas saírem dali. Dá um meio, Senhor, para acabar aquela quarentena
Observação aqui no Japão, lá em Hokkaido, lá em Tóquio, Yokohama, Aichiken e outros lugares, Okinawa. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão poderosa e não deixe esse vírus se alastrar, Senhor. Nós também oramos porque essa condição desse vírus se alastrar bem no nosso país, aonde nós estamos, também tem a ver com o roubo de Satanás, querendo prejudicar, Senhor, o bom andamento do trabalho dos nossos irmãos, o bom andamento das escolas que os nossos filhos estudam. Senhor, até vias de paralisação da Olimpíada, esse maligno já está querendo propor, mas nós não aceitamos em nome de Jesus. Portanto, todo roubo seja falido agora. Atrás desse vírus tem o roubo, tem morte. Então, em nome de Jesus, você está derrotado, maligno. Sai agora. Assim também oro, Pai, para que o Senhor coloque a mão em cada país que tem um caso ao menos, para que o Senhor, em nome de Jesus, estanque lá, não deixe isso se alastrar. E Deus, os nossos irmãos da China, Pai, misericórdia. Nós oramos, Pai, pela cidade de Wuhan, pela cidade de Hubei. Nós pedimos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que esse vírus comece, Deus, a se dissipar em nome de Jesus, e seja aniquilado, que não haja mais contaminações. Deus, tu tens esse poder, e nós oramos como igreja, Senhor, que podemos e temos a autoridade delegada do Senhor, em nome de Jesus, para ligar aqui na terra e ser ligado no mundo espiritual, como também desligarmos aqui na terra para ser desligado no mundo espiritual. Então nós desligamos o poder desse vírus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós ainda veremos e ouviremos as boas notícias que o Senhor trará. E nós, como igreja, te glorificamos pelos teus magníficos feitos, em nome de Jesus. Amém! Amém! Celebramos o Senhor pelas curas. Será que você pode dizer glória a Deus pelas curas? Aleluia! Agora vamos ler a palavra. Vamos estudar e ouvir a voz do Espírito Santo nessa palavra que tem como tema: família, um terreno fértil à espera de boas sementes. Digam assim: a minha família é um terreno fértil à espera das boas sementes de Deus. Aleluia. Então, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Graças a Deus por sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa mente e o nosso coração focados nesta palavra, focados nesse princípio, e nós oramos para que ele seja prático na nossa casa, para que essa palavra se conclua lá na nossa casa, Senhor. Ela começa agora, os efeitos dela começam no nosso coração e na nossa mente, mas eu oro, Pai, para que totalmente ela seja prática lá dentro do nosso lar e a partir dele, e por todas as nossas gerações. E assim oramos te dando glórias em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. O livro de Eclesiastes é um livro interessante, porque ele é um livro também com o codinome, o livro da sabedoria. O livro da sabedoria de Salomão. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Salomão foi tido como o homem mais sábio de todos os tempos, além de Jesus, né? Agora, pensando focando nesse texto propriamente, se você observar, desde o versículo 1 até o versículo 6, o Salomão está sendo usado para estimular a bons investimentos, incentivar os seus leitores, aqueles que receberiam esta mensagem de sabedoria, a fazer um investimento concreto, um investimento que daria rentabilidade, que daria retorno. E aí no versículo 6, ele faz uma analogia com a plantação. Então, planta a sua semente. Isso me chamou muita atenção, porque nesses dias o Senhor tem desejado que nós
não percamos de vista o potencial de semeadura, o potencial de semear atitudes, de semear princípios, de semear posicionamentos dentro do que diz respeito aos nossos relacionamentos no lar. Obviamente essa mensagem ela não vai só culminar, se você pegar o princípio que está estabelecido nessa palavra, não vai se culminar ou se fincar apenas em termos de família. Em todas as áreas da sua vida, Deus quer que você seja próspero. Amém. Deus deseja que você avance. Deus deseja que você se sobressaia para a glória dEle. Amém. Então, diante disso, há que se ter uma atenção ao que o Salomão está dizendo aqui, para aplicarmos no nosso dia esse princípio. Então, ao escrever Eclesiastes, Salomão tinha em mente trazer conselhos preciosos, provenientes de Deus, para que os homens pudessem se precaver das consequências que as ações fora do plano dele inevitavelmente acarretam. Dentre inúmeros conselhos valiosos está o que nós acabamos de ler, que diz respeito à necessidade de diligência e constância no processo de semeadura. Como eu disse no versículo 1, quando ele diz lá, lance o teu pão sobre as águas, trazendo uma analogia para dizer sobre o efeito de investimento e o resultado do investimento como rentabilidade, não é? E aí nós vamos daqui a pouco entender um pouquinho do que quer dizer isso. E tal ideia segue até o versículo 6, onde ele usa outra analogia para incentivar a prática da semeadura perseverante e disciplinada, para se obter uma colheita favorável e duradoura. Ou seja, uma vida satisfeita e repleta de paz. Quantos querem isso aqui? Amém. Então estão ouvindo que precisa semear. Estão entendendo? Se você não entender nada do que eu vou falar aqui, que é impossível, que é Deus falando, lembre-se disso. Você só vai colher coisa boa se você plantar. Amém. Se você se esforçar. Então depende do seu esforço. Depende agora da sua prática, dos princípios estabelecidos na palavra. Então, este ensino pode ser aplicado numa série de áreas da vida, como eu já disse, incluindo os relacionamentos familiares. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso. Eu e você não estamos aqui para só passarmos um momento. Deus quer falar algo ao nosso coração para carregarmos ao longo da vida e por longas gerações. Então, portanto, Deus deseja que nós apliquemos os seus princípios, os princípios da palavra de Deus em nossa vida, em nossa casa e em nossos relacionamentos diversos, seja na empresa, seja na vizinhança, sejam relacionamentos familiares, né, com a nossa família de origem, para sermos abençoados e servirmos de inspiração para essas pessoas. Porque as pessoas estão vendo o nosso campo. Nós somos família como que um campo produtivo. Então as pessoas se inspiram e querem receber da mesma semente que nós. Então, de maneira que quando você progride, quando você produz, elas também vão querer depositar essa mesma semente, essa divina semente no campo da vida delas. Tem muita gente olhando para a nossa vida, não se esqueça disso. E a semente que Deus depositou em você é divina, é semente de Deus, é semente que vai produzir 100 por 1 em nome de Jesus, porque essa é a promessa. Então, eu e você precisamos ter em mente, para que a nossa casa seja um campo fértil, que as sementes do Senhor germinem, gerem frutos que abençoem outras tantas gerações. Nós precisamos ter em primeiro lugar em mente que os bons resultados só acontecem com bons investimentos. Bota os seus olhos lá em Eclesiastes, no capítulo de número 11, verso de número 1. Capítulo 11 de Eclesiastes, no versículo de número 1, você vai ver o que está escrito aí. Podem ler o versículo 1 e o 2? Atinge o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Reparte o que você tem com 7 até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então aqui ele está trazendo dessa perspectiva de semeadura ou de investimento, né? Então lança o teu pão sobre as águas. Quando era usada essa expressão nos dias de Salomão, era porque o reino de Salomão produzia muito, e eles tinham que vender aquilo que produziam. E eles vendiam
para o mundo. E eles usavam, os fenícios, nas suas navegações, foram os primeiros navegadores da história humana. Eles levavam os produtos a toda a área do Mediterrâneo e além. Então o adágio ou o ditado, lança o teu pão sobre as águas, queria dizer, coloca os teus produtos, invista em produtos para vendê-los, porque o retorno voltará, o retorno dessa empreitada, desse investimento, desse esforço voltará. Então historicamente quer dizer isso, mas eu tenho um outro exemplo, que alguém que já pescou na vida em algum lago, e que precisou fazer o processo de ceva, né? Cevar o lago, jogou lá os grãos, seja um pão, seja grãozinho de ração. Quantos aqui já pescaram? Aí você jogou lá aquelas bolinhas, né? De ração para peixe. Em dado momento você achou que os peixes comeram tudo. Só que as bolinhas de ração, um pedaço do pão, seja lá o que for, inchou, né? Hidratou, e aí começou a boiar, não foi? E aí você pescando lá, prestando atenção na vara, você deixou quieto. E aí a bolinha foi, aí ela girou no meio do lago, e o vento levou, e foi. De repente, num dado momento, quando você olha, a bolinha voltou para onde está seu pé ali, tá? Bem ali. Falou, olha, tem umas raçõezinhas que eu joguei de manhã, voltou aqui tarde, ó. Então a ideia é, fazendo uma analogia com o processo do lago, assim sou eu e você. Quando nós empreendemos esforços em obedecer, primeiramente, obedecer os mandamentos da palavra de Deus e ter prazer nos mandamentos, a bênção que está embutida nos mandamentos da palavra de Deus, os quais eu e você obedecemos, trarão os seus retornos. Amém, Jesus. Vão fazer aquilo que nós normalmente não conseguimos fazer. Aleluia. Então obedece a palavra, põe o princípio da palavra de Deus em prática, e o Senhor se incumbirá de trazer os resultados dessa palavra. Jesus, obrigado. Repita comigo assim: quando eu me empenho em praticar a palavra, os resultados são por conta de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas por quem? Não é pelo seu esforço, é pela bênção de Deus. Aleluia! Amém? Então lança o teu pão sobre as águas, investe. Você só terá bons resultados na sua família se você investir. Reparta com 7 e 8. Isso aqui também é interessante, no versículo 2. Reparta com 7 e com 8. E aí ele está falando da diversidade de investimentos. É uma regra financeira, econômica, em que você, quando tem alguma coisa para investir, você não invista em um só pote. Você tem que investir em vários potes. Porque se um cair, se um derramar, você não perde tudo. Então, na regra financeira, você tem que investir. Quando tem dinheiro para investir, você põe uma parte na poupança, outra em investimento de rendas fixas, outro em imóveis, enfim, bens que são duráveis, certo? E ativos que não se perdem com o passar do tempo. Essa é a regra financeira. Mas a regra espiritual é: investe em todas as áreas da vida esses princípios. Investe dentro da sua família, nos papéis que você tem. Tem muitos maridos que só investem na esposa, tem muitas esposas que só investem no marido, mas não investem, por exemplo, nos filhos. Tem muitos pais que investem só no menino, não investem na menina. Tem muitos pais que investem no pequenininho, mas o grande já ficou para depois. Então investe em todas as áreas. Entende o que eu quero dizer? Você que tem 3 filhos, invista nos 3 com as proporções iguais. Não invista 22 horas no pequeno e dá 2 horas de restolho lá, dá atenção para o maior, porque o maior também é filho. Amém? Você que tem aí muitos afazeres, mesmo sendo na casa, tanto as mulheres, e aqui eu falo com as mulheres, vocês são campeãs, minhas irmãs, porque aqui no Japão não se tem uma empregada doméstica, não tem lá uma pessoa que pode te dar uma mão, fazendo alguns serviços durante a semana que você pode pagar. Então você tem que trabalhar na empresa, você é cobrada, você passa lá os perrengues da vida, mas aí chega em casa, tem que lavar, cozinhar, passar, tem que ver, as crianças tem que dar uma força no estudo delas.
Eu tenho entendimento que se você buscar a Deus, você não vai ficar com esse peso de culpa que passa pela sua mente, pelo seu coração. Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não consigo. Deus vai fazer você conseguir se você se empenhar apenas em obedecer e fazer a vontade dele. Então apenas você se conscientize de que você precisa dar atenção para os seus filhos. Você vai ver, Deus vai te dar força para fazer o trabalho de casa e sobretudo vai colocar uma lista de prioridades que você não vai se perder no seu dia. Deus vai te dar a chance de ter um trabalho que se ajuste aos horários e às suas tarefas do lar, para não deixar de dar tempo para o seu esposo. E vice-versa, marido. Se você tiver isso no seu coração e clamar, e essa é a sua parte, de se esforçar para viver debaixo do princípio. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é o seu lar, a sua prioridade é o seu casamento, a sua prioridade é dar atenção aos filhos. O trabalho tem que te sustentar, não te escravizar. Então se você clamar, Deus pode chamar à existência um trabalho que concilie as suas funções no lar, mas também a sua função de provedor do lar. Então é isso que eu estou dizendo. Olha para a palavra e veja que você pode fazer investimentos diversificados. Ora para o seu trabalho, mas você não pode se esquecer que você tem que investir em casa. Ora para o seu trabalho, mas você não pode se esquecer que você precisa investir a sua vida num ministério, num serviço do reino de Deus. Ora para o trabalho, mas você não pode esquecer daqueles que te alimentaram um dia, daqueles que te abençoaram um dia, seja pai, seja mãe, seja avó, seja primo, seja irmão. Você tem que dar essa resposta a eles. Eles precisam de nós, queridos. Amém. Nós somos lavouras de Deus. Amém? Então, diante dessa perspectiva, da mesma forma como Deus apresenta a palavra na forma de boa semente espiritual, que é capaz de transformar a nossa vida, nós precisamos liberar também a palavra de maneira conceitual, mas também de maneira prática. Entenda o investimento aqui, a perspectiva de investimento, porque se você observar, depois você pode ler em casa, em Lucas capítulo de número 8, versos 4 e também o 11, a palavra de Deus fala lá sobre uma parábola do semeador, que Jesus está falando sobre o homem que saiu a semear. E em dado momento ele explica essa parábola registrada no capítulo 8 de Lucas para os discípulos. E ele diz assim, e um detalhe muito crucial aqui que vai caber para essa palavra, é que a semente que o semeador saiu a semear é a palavra de Deus. Então uma semente que a nossa família precisa é sim, absurdamente capacitada em trazer resultados, é a palavra de Deus. E o grande problema é que nós, como famílias cristãs, estamos esquecendo do poder e do efeito que a palavra de Deus traz para os nossos lares. Graças a Deus estamos resgatando nesses dias ao lermos a Bíblia inteira neste ano. Amém, irmãos? Então eu e você fomos desafiados desde o início do ano a lermos a Bíblia por completo. E eu vou fazer um desafio nestes dias. Você vai pegar lá no seu grupo do núcleo. Eu estou lembrando aqui uma coisa muito legal que eu achei que uma irmã fez. Vai lá e mostra, tira uma foto lá e mostra para encorajar a outra pessoa que está lendo com você. Aí você fala assim, não pastor, mas a minha leitura está uma batalha naval. Tem uns pontos aqui que eu não consegui ainda, né? Que passou os dias lá, eu esqueci e tal. Mostra lá, meu irmão, para você mostrar aqueles que estão tendenciosos a parar. Eu estou muito atrasado, vou parar. Não para não, meu irmão. Não para de ler a Bíblia. Não para. Atrasou? Continua do dia que você está. Deixa esse vácuo para trás aí e vai tentando acelerar a tua leitura, ou fazer assim, faz uma parte que você está em dia e a outra parte que você atrasou, e faz um bate-bola, quando mesmo você imaginar, você já está no dia e está recebendo a revelação da palavra de Deus. Amém? Ah, pastor, mas os meus filhos não conseguem ler a Bíblia. Leia para eles. Conte histórias bíblicas e só diga, ó, isso aqui está baseado no Evangelho de Lucas, tal. E dê referência, porque eles não vão pegar a história por uma leitura fiel. Eles vão pegar a história pelos dados que você apresentar a eles. Eu estou falando aqui para gente que é crente mesmo, de fato, que está entendendo essa palavra aqui.
Então eu não estou aqui dando uma opção. Se você é um crente no Senhor Jesus, você precisa semear a palavra na sua vida. Você precisa lê-la e, sobretudo, praticá-la. Você precisa olhar para esse livro como um espelho e dizer: Deus, aonde é que eu não me encontro enquadrado a esta palavra que o Senhor me deu nesta manhã ou nesse dia? Eu quero mudar, eu tomo atitude para mudar. E assim você está semeando a palavra na sua vida. E a partir da sua vida, você se torna um semeador para dentro do seu lar através da prática. Por isso que ele diz: lança o teu pão sobre as águas e reparta com 7 ou com 8. Ou seja, invista, mas invista de uma maneira inteligente, de uma maneira em que atue em todas as áreas que são necessárias. Você está lendo a Bíblia? Não basta só. Você agora precisa propagar a Bíblia. De que forma que eu propago a Bíblia? A melhor forma de propagar os ensinos do Evangelho de Jesus Cristo é vivendo. Amém. Diga comigo assim: a melhor forma de retratar o Evangelho em mim é vivendo. Amém? Vivendo o Evangelho. Então, de certa forma, aí você começa a lançar as sementes. E em termos familiares, é preciso desse investimento espiritual diversificado, ou dessa semeadura diversificada, porque às vezes, meus irmãos, a gente nota que alguns pais estão pegando fogo no Espírito Santo, estão com seus corações fumegando na presença de Deus, mas os filhos estão assim. Você precisa dar um cutucão no filho no culto para ver se o filho está aqui, né? Se o filho não está flutuando lá. Tem hora que o marido está lá queimando de amor por Jesus, está chorando, está prostrado aos pés do Senhor, né? Nessa música maravilhosa que nós cantamos para o Senhor aqui, né? Como suportar quando tua glória, né? E aí o marido está lá, está faltando investimento diversificado em casa, na família. Então você que está cheio do Espírito Santo, ministra o Espírito Santo na vida daqueles que estão meio friozões lá. Fala, pega trechos da palavra de Deus e medita sobre essa situação e diz assim: agora nós podemos orar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai manifestar agora sobre a tua vida. Você crê nisso? Porque basta crer, meu irmão. Aleluia. O Espírito Santo não está... Eu acho que eu estou aqui sozinho. Não. Você precisa dar uma resposta aí para mim, tudo bem? Amém. Eu estou falando sozinho. Aí o que acontece? O fato é que ao ministrar, você com o encorajamento do Espírito Santo, você gera também uma convicção no coração da outra pessoa que o Espírito Santo pode manifestar. Vocês viram na hora que a pastora falou assim: ora uns pelos outros, estava todo mundo meio borocochosinho, estava todo mundo apagadinho aqui e tal. Quando a pastora falou assim: agora procura um parceiro de oração, começa a orar aí. Você que chegou aqui no culto, né, no início, você percebeu isso, né? E aí o fato é que aí o mover de Deus começou a atuar nesse lugar de uma maneira poderosa, porque um foi contagiando o outro. Isso é investimento diversificado, meu irmão. Você precisa orar pelo teu filho, para que o Espírito Santo queime o coração dele, de paixão, de amor por Jesus, assim como queima o teu coração. Se você só buscar investimento para você, você vai estar cheio, mas a sua casa vai estar vazia. Então, nesse sentido, você tem uma forma de investimento diversificado. Ora você ensina por meio de preceitos bíblicos, ora você ensina através do fogo do Espírito Santo. Aleluia! Ora você ensina sobre conceitos espirituais que são valiosos, mas ora você ensina através do poder de Deus, através de uma prática, através de uma situação que você permita que a sua família veja o poder de Deus através da sua vida. Seu pai não ora muito, seu pai não ora com fervor, seu pai ora aquela oraçãozinha, que é aquela oração só para dizer que não orou. Então ora você com fervor, filho. Não fica, meu pai não ora com fervor, eu também não oro. Entendeu? Não fica dependendo. Faça a sua parte, semeia na tua casa, profetiza na tua casa, libera a palavra na tua casa, diz assim: essa casa vai queimar de amor por Jesus, esse lar vai estar cheio da glória de Deus. Não, eu não aceito, Senhor, nenhum
nenhuma frieza, nenhuma indiferença dentro da minha casa. Eu não aceito nenhum sono espiritual na minha casa. Eu estou semeando de maneira diversificada e vai dar fruto. Amém? Aí você vai parar de discutir com o filho, com a filha, porque que ele vive assim. Você vai parar de discutir com o marido, porque que ele vive assim. Porque que a esposa vive assim. Você está investindo, vai ter resultado. Diga assim, eu vou investir. Eu vou investir. E agora diga com fé, e vou ver o resultado. Aleluia. Aleluia. Casais, atenção, casamento também precisa ter investimento diversificado. Amém. Tem marido que pensa assim, vou trazer dinheiro para casa, pagar as contas, vou dar paz para minha esposa. Não é isso que dá paz para a esposa. O que dá paz para a esposa é você dar atenção ao coração dela. O coração das mulheres precisam que o homem dê atenção, invista no tanque emocional das mulheres. Os homens precisam ter, além da função que é primordial a eles, serem o que encabeça o lar, o que dá direção, o governo para o lar. Os homens precisam ser aqueles que investem na sensibilidade, investem no campo digamos assim, do relacionamento conjugal. Os homens precisam encabeçar isso. Eu percebo que muitas mulheres estão agonizando muitas vezes. Tem homens que só pensam em pagar. Você não vive para pagar só, viu, meu irmão? Você vive para viver. Amém. Tá pegando aí, filho? Amém. Se eu falar para você assim, tem um trabalho amanhã, você me procura, 2.000 por hora. Glória a Deus, quer ver? Agora, quando eu estou falando para vocês, isso, você precisa observar o que está por trás das palavras das suas esposas. Vocês precisam observar o coração delas. Investimento diversificado. Não é só trazer o dinheiro, é trazer também uma postura que vai trazer paz para dentro da casa. Uma postura que vai trazer segurança. Que adianta um homem que traz dinheiro para casa, mas está falando um monte de palavrão, está batendo em todo mundo, está gritando, está ofendendo. Não adianta. Isso não é investimento. É um investimento em um ladrão. Você está investindo e o devorador está comendo a paz dentro da sua casa. Da mesma forma que você investe no seu trabalho, presta atenção nisso. Da mesma forma que você dá a sua atenção para o teu chefe lá, que você diz o onegai, que você diz o sumimasen, que você diz o shitsurei shimasu, que você é dócil, que você é generoso. Por que não traduzir esse mesmo investimento que está trazendo resultado para você na empresa, onde o chefe passa e fala assim, não, madime, sugoi, né? Parabéns, e está ali. Por que você não faz isso em casa? Faz isso em casa. Fala de maneira diferente da que você tem falado com a sua esposa para você ver o resultado que você vai receber. Amém. Aleluia. Para um pouquinho, fala para ela, ouse dizer a ela, meu bem, para um pouquinho, eu quero orar por você. Sua esposa vai começar a chorar. Ela vai falar, nossa, um anjo desceu na minha casa. Assim. Você entende o que eu quero dizer? Investimento diversificado. Tem mulheres que não conhecem os seus maridos porque eles não falam, gente. Não falam. Simplesmente chegam em casa e é monólogo. Aí a esposa fala assim, tudo bem, meu bem? Uhum. Como foi seu dia? Ótimo. Ou, nada demais. Ou, péssimo. Ponto. Estão pegando aí? Ah, Jesus. Investimento diversificado. Querida, não foi muito fácil, mas o Senhor me ajudou. Vou te contar um pouquinho como foi meu dia. E aí? Fala, varão. Fala. Lá na empresa, muitos homens são matraca lá na empresa. Mas em casa são um túmulo. Inverte. Para de abrir muito seu coração lá fora da casa e abre teu coração dentro. Amém. Seus filhos precisam conhecer você, querido. Precisam conhecer sua história. Senão eles vão ficar com um vácuo na história. Você não conta do seu pai, da sua mãe. Você não conta do seu avô. Ah, mas não conheço. Tenta saber, meu irmão. Você precisa dar essa referência. Você precisa fazer esse investimento. Investimento diversificado.
Amém? Não pode só chegar em casa e dizer, as contas estão pagas, quem que você está me enchendo aí? Está matando a família. Da mesma forma, as esposas. Tem esposa que funciona que nem goteira d'água em casa. É, não? Precisa pagar, precisa pagar, precisa pagar. Arubaito, arubaito, arubaito. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. O que você está fazendo aqui, 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 aqui? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Arubaito, arubaito, arubaito. Para você que está me ouvindo aí, arubaito aqui no Japão quer dizer hora extra. Tem que fazer hora extra, vai fazer hora extra, vai procurar uma hora extra aí. Senão a gente não vai pagar, pagar, pagar. Você fica pagar, 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 o marido também vai falar pagar, pagar, pagar. Só vai pensar em pagar. Você está investindo isso. Você está colocando essa semente. Olha o retorno que você vai ter. Um marido que só trabalha, trabalha, trabalha. Só pensa em economizar, economizar, economizar. Oh, meu Deus. E a esposa fala assim, eu queria comprar lá no Riachuelo um negócio para minha unha. É muito caro. Por quê? Porque investiu-se uma semente nele de pagar, pagar, pagar. Precisa pagar, então precisa de alubaito. Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. O marido fica enfurnado no trabalho e a esposa fala assim, não sei, pastor, por que o meu marido fica só no trabalho? Porque você investiu essa semente. Versículo 3 agora. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Por que ele encaixou esse versículo aí? Eu estava lendo, estudando o texto, e falei assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É claro que tem a ver. Porque assim como alguém investe, e o Senhor promete que virá o resultado, que o resultado da semeadura será, portanto, da mesma espécie. Vou repetir. O resultado da nossa semeadura será o da mesma espécie. Porque o versículo 3 está dizendo, fazendo uma outra analogia, está dizendo assim como uma nuvem cheia, obviamente, vai fazer a água cair, então vai chover, e assim como uma árvore que você corta o tronco, ela vai cair, ela não vai se levantar para mudar de lugar, imagina, se levantar você tem que repreender. Não é coisa normal, né? Aí o que acontece? Ele está dizendo, da mesma forma, se você investir, você vai colher exatamente a espécie de investimento que você fez. Bons resultados precisam de boas sementes, ou seja, investimento diversificado, bons investimentos. Você quer resultado diferente na sua casa? Amém. Então deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração aí. Quais são as últimas sementes que você tem lançado? E se precisar mudar, se precisar aumentar o potencial de semeadura, faça isso agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos para um outro aqui. Nós precisamos ter uma ideia. Se a nossa família é um campo fértil à espera de boas sementes, nós precisamos ter a ideia de que a incerteza não pode ser desculpa para a falta de investimento espiritual. Vamos para os versículos 4 e 5 agora. Olha, observa aí. Versículos 4 e 5. Diz o quê? Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, se você observar aqui, Salomão está dizendo para qualquer um de nós, aquele que fica esperando acontecer, aquele que fala assim, eu não sei o que fazer, aquele que diz assim, eu tenho dúvida, aquele que ainda está dizendo, ninguém me ensinou, eu não sei porque o meu pai e a minha mãe não me ensinaram, e por causa desses fatores, está achando desculpa ou justificativa para a falta de investimento, para a falta de semeadura, está errando, porque não se olha para as nuvens, aqueles que são bons investidores, porque lá no passado, obviamente não tinham instrumentos meteorológicos, então a referência deles para o plantio, para a semeadura, eram as nuvens. Então eles olhavam para as nuvens e diziam, vai chover, e vai chover muito, ou
Não, a gente não sabe, porque as nuvens não estão dando clareza. Então eles paravam. Por exemplo, se tem um filme muito recente aí que está passando na televisão, que fala sobre um inventor de um trabalho de captação de água para irrigação no Malawi, na África. E lá você tem uma ideia, nesse filme você tem uma ideia, porque os anciãos, eles olhavam para as nuvens, e eles olhavam para os fatores dos ventos, a poeira subia, se não subia, eles tinham alguns métodos primitivos que nem sempre davam certo. Então Deus estava dizendo, a partir desse exemplo, que muitos desses métodos ou destas justificativas que você tem usado para dizer assim, eu não consigo fazer isso, pastor, eu não consigo, Deus, eu não consigo mudar meu casamento, eu não consigo. Esse não consigo não é desculpa, porque o Senhor faz forte ao cansado e dá força ao que não tem nenhum vigor. Amém? Quando nós somos fracos para Deus, se nós nos rendermos a Ele, é aí que nós passamos a ser fortes. Então não é justificativa você dizer, meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, o meu pai também não me ensinou que era ser um bom casamento, mas um dia eu decidi não ter um casamento igual ao do meu pai. Eu disse, não, eu vou amar minha esposa, tanto que meu pai não amou minha mãe. Hoje ele tem a minha madrasta e ele a respeita, cuida dela, mas a minha mãe ele pouco amou a minha mãe. Então eu não tive um referencial de um homem carinhoso em casa, de um homem que tratasse a esposa com honra, com dignidade, pouquíssimas vezes, ainda quando muito pequenininho. Aí eu poderia estar hoje culpando todo mundo, culpando a Deus, culpando a minha família, culpando meu pai. Eu não consigo tratar minha esposa bem, porque meu pai não me ensinou. Teria coerência isso? Mas de maneira inconsciente, muitas vezes nós vivemos assim. Eu não sou mais generoso porque meu pai não foi generoso com a minha mãe. Eu não sou mais dócil porque meu pai nunca foi generoso com os filhos. Eu não sou mais assim, preocupado, mais disciplinado em cuidar dos filhos porque meu pai era um homem muito permissivo, cuidava da gente. Minha mãe era uma mulher que não tinha muito contato. Isso não é desculpa se você quer viver uma vida frutuosa. Se você quer ter resultados na tua casa, abandona esse tipo de conceito, porque isso está proibindo você de prosperar. Verdade, Jesus. Amém? Combinado? Então Deus está falando, quem fica observando o vento não plantará, não vai semear, e quem fica olhando para as nuvens não vai colher, não vai colher. Vamos parafrasear esse texto aqui, ó. Pare de olhar e ficar só na promessa, isso não trará resultado. É isso que Deus está falando. Se você quer resultado bom na tua vida, arregaça a manga e começa a fazer alguma coisa. Se você não tem sabedoria, aplique na tua vida o que Tiago, no capítulo de número 1, declara. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus a dá de maneira gratuita àquele que pede. Então você não tem sabedoria, não sabe como fazer, não sabe? Busca sabedoria na palavra. Busca sabedoria com conselho de gente que leva Deus a sério. Busca conselho de Deus em palavra na oração e no jejum. Deus de alguma forma vai falar com você. Amém, Jesus. Eu creio de todo o meu coração. Quantos creem? Amém. Então pare de olhar e ficar só na promessa. Isso não vai trazer nenhum resultado. Faça o que Deus está dizendo e dependa dele. E semeie. É isso que Deus está falando na palavra hoje. Tá certo? Nossa família é um campo fértil, onde qualquer semente plantada dá frutos. Em abundância, viu gente? Bons ou ruins. E aqui que está o drama. Se você e eu não estamos investindo por qualquer razão, não consigo, não posso, é isso, aquilo, aquilo outro, e nós não estamos olhando para Deus e sendo encorajados pelo poder do Espírito Santo, portanto sendo omissos, alguém vai fazer esse trabalho de semeadura na nossa casa. E eu vou deixar você ler o texto da palavra para você ficar ligeiro agora. Pega isso no Espírito. Mateus capítulo de número 13, versos 24 e 25. Mateus 13, versos 24 e 25. Olha o que diz. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo.
Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. É isso que está escrito aí? Se você observar depois, você pode ler lá no versículo 30, 31, 32, eu não me lembro exatamente, o Senhor explica essa parábola. E uma coisa categórica que ele diz aos discípulos é: o inimigo é o diabo, é o adversário, o opositor de Deus. Aquilo que Deus quer para a nossa casa, para a nossa família, Ele quer o contrário, entende? Então, se eu não semeio o que Deus quer, com base na sua palavra, em investimentos diversificados, porque eu fico me justificando, e eu pego a omissão, né, como uma prática, como um estilo de vida tolerável por Deus, e Deus não é omisso, gente. Deus não é inerte, Deus está sempre agindo. Deus viu a terra que era sem forma e vazia, Ele não se conformou com aquilo, Ele falou assim: haja luz. Ele já colocou luz no negócio, para que toda bagunça, tudo aquilo que estava em um processo desorganizado, voltasse aos trilhos. Então eu e você precisamos hoje arregaçar as nossas mangas e dizer: eu não vou depender mais de fatores humanos, circunstanciais, para começar a semear no meu casamento, para ver o meu casamento diferente, para ver os meus filhos diferentes, para ver a minha família prosperando. Eu posso ouvir um amém aqui, querido? Precisa de tomar atenção nisso, porque se você não tomar atenção, o diabo vai semear coisa terrível no teu casamento. O diabo vai semear a semente que vai ser daninha, não, vai ser danosa, danosona, danadona, vai ser condenado ao inferno mesmo. Então, presta atenção nisso. Eu estou chamando a sua atenção nessa palavra para você fazer bons investimentos a partir de agora. Você não ficar esperando. Não espere a igreja investir na tua casa, irmão. O papel da igreja não é. O papel da igreja é só colaborar com o seu investimento. É só dizer, a igreja faz um papel de consultoria no seu investimento. A igreja vai falar assim: olha, essa semente não é agora, essa semente é só mais. Vou dar um exemplo aqui, né? Pastor, eu estou querendo dar uma viagem para minha esposa e eu quero viajar pela Europa com ela. Aí eu vou perguntar: você tem dinheiro para isso? Aí ele vai dizer assim: ah, pois é, pastor. Esse aqui é o pequeno detalhe. Eu tenho dívida com esse, com aquele outro. Então, essa semente você tem que deixar guardada. Vamos semear a semente agora de acertar as suas finanças. Amém. Mas deixa essa semente na incubadora, deixa ela viva lá. Porque na hora, assim que você pagar o que você deve, você vai viver esse sonho também. Verdade. Então a igreja faz um papel de consultoria. Eu não tenho que dizer para você o que você tem que fazer com a sua esposa, meu amado. Eu faço com a minha. Entende? Ou não? Imagina eu dando conselho para você que você tem que fazer com a sua esposa. Não sou casado com ela, não, amado. Você que é casado com ela. Você que tem que sair dessa omissão, dessa inércia e buscar Deus. Amém? E vice-versa. Agora, vamos pegar uma outra ideia aqui. Vai para Levítico capítulo 19 agora. Gente, não perde um minuto da sua atenção agora, porque Deus está querendo falar conosco aqui. Sério. Deus está querendo falar conosco sério. Não fecha a tua mão para semear, semeia. Por isso que lá o Eclesiastes no capítulo de número 11, no versículo 6, está dizendo lá: não dê descanso para a tua mão, semeia. Não para de semear. Leia por favor juntos aí. Leia, Levítico 19, versículo 19. Em dado momento aí vocês vão ver uma coisa que eu quero saltar os olhos aqui. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Observa isso. Não plantem espécies diferentes na sua lavoura. Obviamente, porque no padrão da agricultura, que eles não sabiam, eles estavam tudo aprendendo. O Senhor estava designando que eles não perdessem o solo e não perdessem semente, porque uma vai consumir a energia da terra que a outra precisa. Se você plantar, por exemplo, soja e arroz ao mesmo tempo, são duas culturas que uma vai sugar a força da outra e nenhuma vai dar. Mas no princípio espiritual, misturar as sementes
Misturar sementes tem um sentido espiritual de contaminação. Então, quando eu invisto de uma maneira espiritual, eu preciso dar provas práticas de que essa semente é a semente em Deus. Semente que vem de Deus, na prática. Vamos traduzir em miúdos aqui. O pai senta na mesa, janta com os filhos. Aí começa a falar da palavra de Deus para os filhos, suponhamos. Mais cedo ou mais tarde, passa ali 15 minutos, 20, tem alguma coisa que a esposa faz que desagrada, ele começa a gritar com a esposa. Semente? Duas sementes estão sendo plantadas. E essas duas sementes vão causar confusão. E onde há confusão, há presença clara de Satanás. Porque Satanás é o pai da confusão. Então eu não posso pregar uma coisa e viver outra. São duas sementes diferentes. E eu não posso semear no mesmo terreno. Eu não posso semear duas palavras, irmãos, presta atenção nisso. Eu não posso semear uma palavra boa, agora, elogiando alguém. Hoje eu estou falando bem do meu irmão, passado alguns dias, porque o meu irmão falhou comigo, na mesma mesa que eu estou semeando dentro da minha casa, eu estou semeando uma calúnia, uma difamação do mesmo irmão. Cabeça da nossa família vai ficar confusa e Satanás vai ter chance de entrar. Provérbios capítulo de número 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então a gente pode entender que o provérbio 18, 21 está falando de semente. As nossas palavras são sementes, gente. E de acordo com o que nós estamos proferindo em casa, falando fora da nossa casa para outras pessoas, que as nossas palavras também dizem respeito à nossa reputação, ou à nossa identidade, com quem nós andamos, portanto. Você está falando uma palavra fora, uma outra palavra dentro da igreja, uma outra palavra dentro da tua casa, são duas sementes, e duas sementes é contaminação, duas sementes são maldição. Então nós precisamos dizer não, eu só falo uma palavra, da minha boca não vai jorrar água boa e água saloba, vai jorrar boa notícia. Meu irmão, se você não tem uma boa notícia a respeito de alguém ou a respeito de você mesmo, é melhor que você feche sua boca. Feche a sua boca, porque está contaminando e está trazendo contaminação terrível para o solo da vida da sua família, da vida das pessoas que estão tentando ver Jesus em você e em mim. Em nome de Jesus, se negue a abrir a sua boca para falar mal de alguém. Negue-se a tecer qualquer comentário de alguém que não esteja presente. Alguém que você não tenha coragem de dizer o que você está dizendo a outro, para a pessoa na frente dela. Isso é contaminação, está trazendo contaminação. Vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu lá no Brasil. O homem ficou muito furioso um dia lá com um procedimento que o pastor Alexandre deu para ele, que foi na palavra, ele foi desrespeitoso. E aí o pastor Alexandre chamou ele e disse assim: ó, irmão, eu quero te admoestar aqui, ó, o que você está fazendo não está correto. Você está parecendo um menino, você não tem idade para isso. Você já é um homem, então você precisa se comportar como um homem. E ele se ofendeu. Ao invés de ele tratar isso com o pastor Alexandre, sabe o que ele fez? Ele, na mesa da casa dele, ele tinha uma esposa e 3 filhos que estavam completamente envolvidos com a obra de Deus. Os meninos estavam queimando de paixão por Jesus. Estavam evangelizando, estavam falando da palavra de Deus aos 4 cantos da cidade. Estavam dando bom testemunho. Aí ele começou, porque o pastor é isso, porque o pastor é isso. Ele começou a mandar um ferro no pastor, porque o pastor disse para ele que ele não podia ter mais aquele procedimento de menino. Que ele tinha que ser um homem de verdade. Está na palavra isso ou não está, irmão? Ele não falou de uma maneira ofensiva, eu vi. Ele não falou de uma maneira ofensiva, ele falou de uma maneira segura do que ele estava falando. Aí o que acontece? Esse homem começou a falar daqui, falar de lá. Aí o primeiro filho desviou, o segundo filho desviou, o terceiro filho desviou, a mulher desviou. O primeiro filho deixou a igreja e passou a frequentar estádios de futebol no domingo e se embrenhou numa torcida uniformizada. Foi até preso por causa disso. O segundo filho estava na moda de empinar moto na rua, caiu, estourou a perna em tantos pedaços lá e nunca mais andou da mesma forma. O terceiro filho
Era um menino de ouro, gente. Menino que tinha uma voz abençoada, cantava no altar. Deixou o altar para começar a fumar maconha na esquina. Porque houveram 2 sementes. Aquele homem plantou uma semente no início e plantou uma outra semente terrível no final. E o fruto que gerou foi o casamento dele entrar em pano. Vale a pena? Por isso é que nós precisamos abrir os olhos para aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vamos ler? Vamos ler? Abra lá, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 15. 12, 15. Diz aí. Olha o que diz. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando fala de raiz é porque lançou-se uma semente. Lançou uma semente, vai brotar alguma coisa. Não pense que vai ser, sabe, não vai dar nada, vai dar alguma coisa. As nossas palavras vão gerar um fruto. Sua palavra, sua postura, a decisão que você tomar vai gerar um fruto. É uma semente. Então, diante disso, Deus está falando para nós: tomemos cuidado, não sejamos omissos, nem duvidosos, incrédulos, mas tampouco levianos. Porque tem muita gente leviana nesses dias, meu irmão, que anda entre nós. Muita gente leviana no aspecto de ética, no aspecto de postura, no aspecto de confiabilidade, de credibilidade. Pessoas estão andando conosco, no momento em que você diz a elas aquilo que elas precisam ouvir, que nem pai nem mãe disseram, elas ficam ofendidas e começam a deflagrar golpes terríveis em nós. Basta você dizer a verdade a alguém. E isso não pode nos sufocar, porque nós temos que ser arautos do rei, irmão. Aleluia. Nós não podemos nos intimidar a dizer isso aqui, não está na palavra, meu irmão. Isso não é uma postura bíblica. Isso não é o que Deus quer para a tua vida. Deus quer uma outra colheita para a tua vida, e eu estou sendo aqui um atalaia para dizer que você está semeando uma coisa errada. Não se ofenda comigo. O que eu estou falando é com muito amor. E aí a pessoa se ofende, sabe o que ela faz? Ela pega tudo aquilo que você fez de bom para ela, ao longo de muitos anos. Ela bota aquilo num pacote, enterra, como se nada tivesse acontecido, e começa a achar defeito em você. Aí ela pega os mínimos defeitos e bota uma lupa do tamanho do mundo, para aumentar o teu defeito, porque o potencial dela é, com tudo isso, dizer que você está errado e ela está certa. Isso é leviandade. Leviandade. Isso é um pecado terrível que tem trazido maldição para muitas famílias. Meu irmão, se você for leviano com alguém, não adianta. Um dia o seu filho, um dia o seu genro, a tua nora, um dia um neto seu também será leviano com você. Também fará o mesmo com você. Porque é a lei da semeadura e da colheita. E não vem com esse papo de que vai só receber isso na próxima encarnação. Porque não tem encarnação. Não existe. Você vai pagar aqui, querido. Você vai comer do fruto aqui. Porque a Bíblia diz. Então, não deixe o teu coração amargurado com ninguém. Se você está ofendido comigo, eu te dou a liberdade a qualquer momento. No final do culto, você me procura e fala assim: pastor, eu estou triste com você. Sabe, eu vou apertar a tua mão, vou olhar no teu olho e vou dizer: eu louvo a Deus, porque você foi sincero comigo. Amém. Porque você me abençoou. Você falou para mim de um defeito que eu posso me corrigir antes de que outros também se ofendam comigo. Nós precisamos ser maduros nesse aspecto, amém? Isso também é semeadura, viu, irmão? Se a sua esposa falar alguma coisa, ela é boca de Deus para a tua vida. Se o seu esposo falar, seu pai falar, se seu filho muitas vezes falar, tem pai que morde a língua, falando, mas deixa ele falar, porque muitas vezes o filho está mostrando para você o que você está falhando. Porque se você deixar a semente de amargura criar no teu coração, ela vai brotar. Vamos imaginar uma árvore brotando, correto? Brota a árvore e produz o quê? Fruto. Agora, como é que alastra a semente desse fruto? Ou caindo o fruto,
ou pássaros que vêm, comem os frutos e levam as sementes, ou através do processo de polinização. Então vão contaminando tudo, vão levando um monte de situações terríveis. Faz uma varredura no teu coração nesses dias e veja se tem alguma semente de amargura sendo lançada dentro do terreno da tua família, da tua casa. Porque o que Deus está querendo nos dizer hoje é que isso não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E se você observar, as sementes que nós precisamos investir são sementes baseadas na palavra. Então, lembra lá do que diz, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, quando fala as palavras de Moisés registradas no livro de Deuteronômio, que o Senhor está falando: Israel, povo de Israel, nação de Israel, vocês deverão amar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E estes mandamentos que te prescrevo hoje, escreverás na tábua do teu coração, e falarás aos teus filhos e às tuas gerações, quer andando, quer assentado, quer deitado, em todo o tempo. Ele quer dizer, vocês precisam lançar as sementes dos preceitos da palavra de Deus. Se vocês fizerem isso, vocês estão livres, porque o terreno está ocupado com uma boa semente. Se o terreno estiver ocupado com a semente dos princípios da palavra de Deus, que vem através da sua postura, da sua coragem, da sua atenção, do seu esforço em obedecer a Deus, você vai prosperar, sua família vai prosperar. Porque Salmo de número 112, versículo de número 1 e 2 diz assim: bem-aventurados o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A geração do justo será abençoada. Eu vou repetir: a geração do justo será abençoada. Por fim, se você quer a sua família sendo um terreno fértil onde as sementes do Senhor sejam lançadas, você precisa compreender que semear é a única maneira de colher frutos. Você não pode deixar de semear. Não dê descanso para suas mãos. Não dê descanso. Versículo 6 lá de Eclesiastes capítulo 11. Versículo 6 de Eclesiastes capítulo 11. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. E por que é que ele está falando isso? Ele está falando porque se perde oportunidade, porque a preguiça vira um hábito. Além de perder a oportunidade, a preguiça e a negligência viram um mau hábito. Vou repetir: a preguiça e a negligência se transformam num mau hábito. Passam a ser um hábito, mas é um mau hábito. Você sabe o que tem que fazer, mas fala assim: mas depois. Eu preciso, mas depois. Eu preciso ler, mas depois. Eu preciso ouvir aquilo lá, mas depois. E essa procrastinação que você vai jogando para frente, com a família não resolve, os filhos crescem. O casamento vai somando anos. E a somatória dos anos do casamento, subentende-se que o casamento ele tem mais unidade, mais intimidade. Mas tem alguns casamentos que você percebe que passaram só duas pessoas dentro de uma mesma casa. Eles não semearam um no outro, não cresceram em intimidade. E aí, com essa ideia de ter muitos anos, vem as pressões. Porque as pessoas olham e falam assim: quantos anos vocês têm de casados? Eu tenho 20. Mas aí a pessoa fala assim: eu tenho 20, mas na verdade é como se eu tivesse 2. Por dentro ela sabe que não cresceu os 20. Então a somatória vai criar pressão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quantos filhos vocês têm? Eu tenho um filho de 21, tenho um filho de 23. Então já se imagina que os filhos estão criados, estão se dando bem, mas aí os filhos estão perdidos, os filhos estão fora da palavra, estão vivendo. Então isso vem uma pressão. Então para semear, para colher, precisa semear. Para começo, você começa a semear em situações que estão dentro da sua compreensão, e você vai crescendo e vai semear outros princípios mais profundos, porque você vai descobrindo também o tipo de terreno do coração, você vai descobrindo o tipo de situação que precisa dar mais atenção. Amém.
Então você não vai conseguir semear em tudo, não tem essa ideia. O que Deus está dizendo é para você não parar. Amém? Não parar, não se conformar. Você está crescendo hoje no Evangelho, está começando agora a sua vida cristã. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de vir à igreja, não pare de congregar, não pare de ter um irmão ao seu lado, não deixe de querer um irmão ao seu lado para te estimular, para orar por você, para dar bons conselhos a você. Não pare. Está casadinho de novo, aí todo mundo te enche a cabeça para dizer, e agora, quando vem o filho? Não pare de pensar em dar atenção para vocês dois, antes de ter um filho. Filho não é passatempo, porque eles não são bonecos. Amém. Um casal para ter filho precisa estar feliz. Amém. Casal para ter filho precisa ter entendimento que agora estão preparados para dar aquilo que eles têm em sobra para o filho. Entende o que eu quero dizer? Aleluia. Tem muito casal que vira um pro outro e fala assim, vamos ter um filho, achando que é um boneco. Um boneco de aluguel que você pode entregar no final da tarde lá. Não é não, filho. Entende o que eu quero dizer? Então começa a semear segundo aquilo que você pode semear. Mas não pare, não pare. Se você observar, tem muitas situações que nos fazem parar de semear. As decepções sugerem para a gente parar de semear. As aflições, as angústias, as tribulações da vida. Imagine se Jesus parasse de semear na nossa vida enquanto Ele estava sofrendo as angústias dessa vida, irmãos. Imagina se Jesus parasse de semear o amor dele em nós, irmãos. Ele nunca teria feito aquela oração do capítulo 17. No versículo 17, quando ele diz, Senhor, livra-os do mal. Livra-os do mal. Porque ele estaria pensando no mal dele. Ele não estaria pensando em nós. Está certo? Está claro isso para vocês? Amém. Então leve em consideração o que eu estou dizendo aqui, irmão. Tem muita situação que faz você parar de semear. Mas hoje Deus está dizendo assim, por que você parou de semear? Porque te desrespeitaram, agora você vai parar de semear a respeito? Vai piorar a situação. Porque mentiram para você, agora você vai semear na mentira? Você vai parar de semear a verdade? Porque passaram você para trás, agora você vai fazer o ciclo de disseminação dessa semente? Me passaram para trás, agora eu vou passar outro para trás? Que isso? Onde a nossa família vai chegar nisso? Tem muitos que estão nessa condição e esqueceram do texto da palavra de Deus que diz em Salmo 126, nos versos 5 e 6, eu vou ler para vocês. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Vou repetir. Se você estiver aí ainda, eu vou repetir. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. É a promessa de Deus. Trazendo seus feixes, ou seja, colhendo a sua colheita. Por fim, frutos não nascem por acaso. Frutos nascem de uma semeadura. Portanto, um casamento inspirador, filhos fiéis e leais ao Senhor, não é por acaso. Por isso que a gente tem que levantar as mãos para o céu e dizer, bendito seja o nome do Senhor por esta família. Bendito seja o nome do Senhor por esse casamento. Bendito seja o nome do Senhor por essa família, por esses filhos, por esses pais, por essas mães. Por quê? Porque eles estão fazendo a parte deles, eles estão semeando. E o Senhor está trazendo o resultado. Quando a gente traz um casamento aqui para celebrar, a gente está dizendo parabéns, porque vocês fizeram a parte de vocês, não deixaram de semear, e agora o Senhor está dando a honra para vocês. É isso que eu estou dizendo, vale a pena, não pare de semear. É tudo fruto de semeadura excelente, constante. E o último texto que eu quero ler para você nessa manhã é esse, Lucas capítulo 13, versos 18 e 19. Lucas 13, 18 e 19. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu
se alinharam nos seus ramos. Pegaram aí o texto? A parábola de Jesus contada aqui tem uma ideia. O grão da mostarda é a menor semente entre todas as hortaliças. Quando depositada, ela cresce e chega. A árvore da mostarda pode chegar a medir 3 metros de altura. E ela dá muitas mostardas. Quantos aqui já viram grãos de mostarda, sementes de mostarda? É um negócio muito pequenininho, parece um piolho de galinha o negócio. Um negócio muito pequenininho. E a ideia aqui que me traz à mente é o potencial dessa semente. A semente que você está semeando hoje pode ser aos seus olhos pequenininha. Hoje eu aprendi, pastor, a abaixar-me e quando chegar do trabalho, não mais fazer como eu fazia. Dizer assim, menino, depois eu te abraço, depois o papai te pega no colo. Não, hoje eu já estou me esforçando, estou semeando, estou beijando ele, estou abraçando, estou levantando ele no colo. Glória a Deus. É uma sementinha pequenininha, irmão. É uma sementinha pequenininha, mas que vai gerar um grande efeito na sua vida. Eu estou aprendendo a chegar na minha casa e não trazer o lixo de fora para dentro da casa. Ou seja, as decepções, as amarguras, as sementes ruins. Eu estou deixando para fora da casa, estou entrando em casa e eu estou aprendendo a dizer, olhar para o lado bom, eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Graças a Deus eu não estou sozinho, eu tenho uma casa. Eu estou aprendendo a ver isso, pastor. É uma semente que pode ser pequenininha, mas você está depositando num solo fértil. E isso vai gerar um grande efeito. Pensou no que pode fazer no seu casamento se você começar a lançar sementes pequenininhas? Mas com fé, regando com amor, regando com esperança. Já deu efeito. Não vai dar efeito, já deu efeito. O seu casamento será abençoado. Sua relação com seus filhos será abençoada. A relação com aquelas pessoas do seu trabalho já está abençoada. Quantos creem nisso? A relação com os teus parentes estavam quebradas, já está sendo resolvida, reatada, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Que o fogo do Espírito Santo queime no teu coração e traga agora, forjar desse princípio no teu coração e na tua vida. Que essa semente, em nome de Jesus, seja uma divina semente. Porque a palavra de Deus é divina semente, a semente que vem de Deus. Então que essa semente caia no teu coração e produza resultados na medida de Isaac, 100 por 1, em nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Pai, para que todos estes teus filhos e filhas recebam essa palavra e que tenham um tempo de conserto com o Senhor. Se Deus, nós lançamos sementes terríveis, que o Senhor agora, por uma forma sobrenatural, nós não sabemos como o Senhor faz, mas sabemos que o Senhor pode fazer, que o Senhor tire o poder, Senhor, cancele o poder dessas sementes terríveis e reverta essa maldição em bênção. O Senhor é aquele que é capaz de reacender a chama desse casamento, a chama que foi se apagando por conta das palavras que foram lançadas sobre ele. Senhor, o Senhor é capaz de reatar os relacionamentos de pais com filhos, filhos com os pais. Relacionamento esse que foi enfraquecido por conta das atitudes brutas, das atitudes omissas, das atitudes sem um padrão estabelecido no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora e assumimos, colocamos uma postura sóbria e assumimos, Senhor, a responsabilidade de semear a boa semente. E se há alguém aqui entre nós, meu Pai, assim como eu nessa semana, quando o Senhor falava da semente, semente, semeia, 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 porque o Senhor está nos alertando quanto às sementes de Satanás. Sementes que Satanás está lançando e que muitas famílias não estão percebendo. Filhos que estão se esfriando na fé, isso é semente de Satanás. Porque os pais não estão semeando a semente, a boa semente, no relacionamento, na pregação do Evangelho e na postura de fé com Deus.
Pai, eu chamo a sua atenção para isso. Seu filho está se esfriando. Acenda o teu fogo para botar fogo nele, querido. Não deixe isso acontecer, não fique omisso não. Não acha que é um problema que ele tem da juventude, da adolescência, porque isso não é problema de adolescência nem de juventude. Isso é falta de semeadura, meu irmão. Jesus, abre os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã. Se a tua menina está fria, tá longe, mãe, toca fogo no coração dessa menina. Leva ela junto com você para os seus momentos de oração. Oh meu Deus, em nome de Jesus, dá estratégia para essa mulher que está clamando pela filha, mas que precisa agora, precisa de uma semente, Senhor. Precisa semear no coração dessa filha. De certa forma, Deus, eu também oro pelos filhos, para que a semente da tua palavra germine e gere frutos, Pai. Que eles semeiem nas suas próprias vidas, que eles semeiem os princípios que estão recebendo. Que eles não fiquem olhando só para os defeitos dos pais, porque essa é uma semente contaminada de Satanás. É a semente da rebeldia, é a semente do motim. Em nome de Jesus está repreendido o poder e anulado o poder dessa semente maligna. Os teus pais têm defeitos, assim como você um dia, quando for pai, você estará cheio de defeitos, cheio de defeitos, cheia de defeitos. Para de olhar para o defeito dos teus pais e olha para aquilo que eles estão semeando na tua vida. E toma posse da semente, porque essa semente vai fazer a sua vida mudar. Meu irmão, minha irmã, você que está solteiro, solteira, pega essa palavra aqui, ó. O Senhor está dando uma semente de maturidade para o teu coração, mas você tá semeando uma semente muitas vezes de infantilidade. Então que tal trocar esse bornel de semente da infantilidade e crescer? Porque para você casar você precisa crescer. Deus ainda não deu o seu varão, a varoa que você tanto deseja, meu irmão, minha irmã, porque talvez faltam em vocês crescimento. E eu estou dizendo semente de maturidade mesmo, de dizer: Deus, onde é que eu preciso crescer? Aonde é que eu estou egoísta? Aonde é que eu estou preferindo, fazendo muitos critérios, quando eu deveria correr na tua vontade, ir em busca da tua vontade? E você pode dizer: me perdoa, Senhor. Eu não quero mais semear essa semente da infantilidade, da criancice, em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente aqui que está semeando semente de amargura, por isso que não está vivendo feliz. Por isso que o sorriso não vem mais. Por isso que a paz fugiu. Esse território agora não tem mais paz, tem confusão. Porque você decidiu semear a semente de amargura. Por que não semear a semente do perdão? Semeia, meu irmão. Semeia até que o fruto venha. E o fruto do perdão é a paz no teu coração. O fruto do perdão é você lembrar da ofensa e não doer mais em você. Você só tem a lembrança, mas a dor já vai embora. Mas enquanto ela não vem, enquanto essa paz não vem, enquanto essa dor não é anulada no teu e no meu coração, nós precisamos semear perdão. Perdoa, libera através da tua palavra essa semente. Eu perdoo. E assim você vai obter um resultado muito melhor do que você ficar nessa raiz de amargura aí. Ouçam a voz do Espírito Santo, Ele está falando aqui hoje, meu irmão.